Pessoal, se eu já tiver comentado alguma dessas coisas com vocês, vocês me falem, porque como eu dou muita aula, às vezes eu tenho a sensação de já ter comentado alguma coisa e não comentei, ou achar que é novo e já está dando a mesma aula para a galera, tá? Eu comentei com vocês os conceitos básicos de cinemática, referencial, posição, movimento, repouso, ponto, material e corpo extenso. 7 conceitos básicos. O negócio é o seguinte, olha só, nós estamos numa matéria chamada cinemática. Cinemática, para quem não sabe, é uma parte da física que procura descrever os movimentos. O pai da cinemática é um sujeito chamado Galileu Galilei. Ele viveu nos idos de 1600 e pouco. Cara, ele é tão ninja que dá raiva, como eu vou te mostrar. Descrever os movimentos. Para que a gente discuta então cinemática, a primeira coisa, eu tenho que te apresentar alguns conceitos básicos, sem os quais a gente pode ficar confuso. O primeiro conceito básico é referencial. Como na tua apostila tem tudo isso, se eu ficar escrevendo cada um deles assim, eu acho tão retrógrado isso. Bota ali, referencial, ponto, material e corpo extenso. Eu não vou escrever, É perda de tempo, cara. É 2015, bicho. Depois, se um de vocês ficar muito chateado, você escreve, eu até escrevo. Tá? Mas eu não recomendo tu ficar copiando aqui. Pode largar as coisas e só presta atenção. Eu prefiro. Imagina, gente, eu quero localizar vocês nessa sala. Quero falar para alguém qual é a tua posição nessa sala. E eu tenho uma trena aqui na minha mão. E aí, o que eu faço? Mede como? Colocando a trena em que lugar? Pois então, cara, eu teria que, para poder localizá-los nessa sala, eu teria que pegar a minha trena e pensar, putz, como é que eu vou começar a medir? Ali! Aí eu marco aquele local, aí sim eu pego a minha trena, boto a partezinha zero dela ali, né? E estico e aviso, a colega está a 3 metros. 3 metros da onde? Dali. Como é o nome daquilo? Referencial. Isso, referencial. Se na prova eu te perguntasse o que é referencial, sabe qual é a maior resposta que eu escuto? É um ponto de referência. Sabe quanto é que essa pessoa ganha? 0. Por quê? Porque ela explicou o referencial com a própria palavra de referência, né? Referencial é um referencial. Referencial é o ponto escolhido para medir as posições dos objetos. Só isso. A definição técnica de referencial é essa. Referencial é o ponto escolhido para medir as posições dos objetos. Quando os engenheiros da BR-101 colocaram lá quilômetro 200, quilômetro 201, quilômetro 202, as plaquinhas, sabe? No que eles estavam se baseando? No início. Ou seja, no referencial. Um grupo de engenheiros decidiu, né? O quilômetro 0 vai ser aqui. Bota a placa. Quilômetro 0. Nome daquela placa? Referencial. Também chamado de origem. Ou ponto 0 também, sem problema nenhum. Se eu na prova e eu botar origem, vai dar certo? Eu prefiro que tu dê o nome completo. É o local escolhido para medir as posições dos objetos. Porque se o cara coloca só 0, fica muito curto, entendeu? Já que eu te falei que é referencial e usei essa outra palavra, eu te pergunto, o que é posição? É isso que a galera, no dia a dia, é isso que tu responde. Aqui na física eu vou querer que tu seja técnico. Tu vai ser quase um semi-engenheiro na hora de terminar o terceirão, se tu te dedicar. Então assim, posição, popularmente falando, é onde o cara está. Mas não na física, Deixa eu te ajudar. A colega, né, quando eu marquei a posição dela, eu falei 3 metros. O que significa dizer que alguém está a 3 metros? É a distância da pessoa, do objeto, do alienígena até o referencial. Então, posição é a distância do objeto até o referencial. É a distância do objeto até o referencial. O que é estar em movimento? Isso parece idiota, cara, mas não é. O que é movimento? É isso que a galera no dia a dia fala, é
vocês tentar usar as palavras que nós já discutimos anteriormente. Em relação a distância ao ponto de referência, não é? Isso é posição. E o que é movimentar-se? Deslocar-se e movimentar-se são meio sinônimos. Deverias tentar usar o que é movimento, responder o que é movimento, usando essas duas coisas anteriores. Vai depender do teu movimento, vai depender do referencial. É verdade, mas eu queria a definição técnica de movimento, vou te ajudar. Olha só como pode ser delicado o que é movimento. Prestem atenção. Estou em movimento ou em repouso? Em relação a quê? A colega já respondeu certo. A maioria das pessoas normais, quando olhar essa situação, vai dizer: está em movimento, professor? É porque a pessoa está usando como referencial o chão, o planeta Terra. Mas por que tu acha que eu fiz esse movimento tosco antes? Ó? Porque pode ser a caneta o referencial. Resumindo, quando eu perguntei estou em movimento, quem respondeu correto é quem perguntou em relação a quê, professor? Porque em relação à caneta, pode ter certeza que eu estou parado? Vou te provar. Qual é a minha distância até a caneta? 0. E agora? 0. E agora? Está vendo como eu e a caneta estamos parados um para o outro? Meu querido. E te pergunto mais. Quem é que está orbitando quem? É o Sol que orbita a Terra ou a Terra que orbita o Sol? É a Terra? Claro, garoto. Depende do referencial. A professora de geografia estava enganada, meus queridos. Ou está na Bíblia, que o Sol é o centro. Tem uma plaquinha, Deus colocou, ó, aqui é que eu projetei o centro. Não tem. Se tu pudesse tostar tua bundinha no sol, tu ia olhar para o sol e ia pensar: tá parado, ó. Tá parado. Aí tu ia olhar para o céu, né? A bolinha azul ali. Aí daqui a pouco tu ia passar um tempo. A bolinha azul agora tá lá. Tenho certeza que o sol tá parado e a bolinha azul tá andando. Aqui da Terra, tu jura que a Terra tá parada e vê o sol. Tá aqui, agora tá lá, agora tá lá. Quem vai para a Lua, olha para a Lua e pensa: tá parada essa porcaria, deixa eu olhar. Tá parado, tenho certeza. E olha a bolinha azul, a bolinha azul está se mexendo. Ou seja, meus queridos, é errado falar que é o Sol que orbita a Terra, ou a Terra orbita o Sol e acabou. Quando o referencial é a Terra, o Sol está se movimentando. Quando o referencial é o Sol, a Terra está se movimentando. Qual que é correto? Nenhum. O Sol referencial é só mais fácil, não é mais correto, é mais fácil do que a Terra como referencial. O cursor é existente no movimento em repouso se tiver um referencial? Com certeza, não tem como falar em movimento em repouso sem antes definir quem é o referencial. Então volto a perguntar: estou em movimento ou em repouso? Em relação à Terra? Em movimento. Em relação à caneta? Aí um aluno mais crítico: professor, mas teus bracinhos estão se mexendo. E daí a distância entre eu e o meu referencial é 0. Mesmo com os bracinhos se mexendo, o referencial e eu estamos com 0. Logo eu estava em repouso o tempo inteiro. Certo? Eu sei que filosoficamente é um pouco incômodo isso no começo. Te desafio então: o que é repouso? Ficar parado em relação a referencial. Pois é, agora vamos ser técnicos. Estar em movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação ao referencial. Estar em repouso é quando o tempo passa e a posição em relação ao tal do referencial. Muito bom. Uma notícia acachapante para vocês. Vocês sabem qual é a velocidade desta bola de terra na qual moramos em relação ao Sol? Algo em torno de 100.000 km/h nesse instante. Esta bola de terra avança 30 km a cada segundo. É assustador, né? 100.000 km/h. Caraca, é uma boa expressão. 100.000 km/h. Ô galerinha, e a gente, cara, deixa eu até comentar, já que tu falou isso, deixa eu até comentar. Isso que eu vou comentar agora, no final do ano eu vou falar com mais calma, tá? Mas é importante o comentário para tu ir te acostumando. Um cara que revolucionou a maneira como a gente entende os planetas foi o Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu é do século I depois de Cristo. Ele escreveu um livro chamado Almagesto. Nesse livro ele descreve como é que os planetas se mexem no céu. Eu não sei se tu sabe, mas há 2.000 anos atrás, que é quando o Cláudio Ptolomeu viveu, qualquer criança de 10 anos reconhecia os planetas no céu. Porque quando chegava à noite não tinha internet, não tinha TV, eles ficavam olhando para o céu.
As luzinhas paradas eram as es. As luzinhas que se mexiam eram os plan. E como tinham 4 luzinhas que se mexiam olho no céu, eram 4 planetinhas. Mercúrio, Vênus, Marte. E não lembro qual é o outro que eles enxergavam na época. Mas eles sabiam da Terra também, né? Certo? Beleza? Aí a gente vai entender a olho nu mesmo. Sim. Ptolomeu é de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás não tem telescópio, não tem planeta, não tem nada. Certo? Há 2000 anos atrás todos sabiam. Eu não sei se tu sabe, gente, o dia da semana tem a ver com um planeta que é visível naquele dia. Já viram em espanhol como é que é o nome dos dias de semana? Martes, que é um dia que aparece Marte. Certo? Vênus é o dia que aparece Vênus. Certo? Lunes é o dia da lua, digamos assim. E assim vai. Os próprios dias da semana nasceram da observação dos planetas. É que a internet deixou a gente meio bitolado. Fica tranquilo. Ó, há os ciclos da lua e tudo mais. Ô galera, sabe como é que o Ptolomeu enxergava o mundo? Ele dizia o seguinte, ó, a Terra é o centro do universo. A Lua orbita a Terra, demorando seus 20 e poucos dias para completar a volta. O Sol orbita a Terra num círculo perfeito, demorando 365 dias para completar a sua volta. Mas quando tu acompanha Marte no céu a olho nu, um dia ele está ali, outro dia ele está ali, depois ele está lá, depois ele volta. Aí ele vai e volta. Aí ele vai e volta. Pô, que porcaria! Por que ele não só vai? Por que ele fica indo e voltando? O Cláudio Ptolomeu explicou. Ele disse o seguinte, né, é que tem um pontinho que orbita a Terra num círculo perfeito. Mas Marte está girando em volta desse pontinho. Aí Marte fica rodopiando assim, ó. Por isso que ele vai e volta. Uma pessoa que não entende de astronomia poderia pensar, professor, que idiota era o Ptolomeu. Ele previa eclipse. Ptolomeu, 2000 anos atrás, fazia as contas e falava, olha, daqui a 2 meses a Lua vai aparecer alguma coisa na frente da Lua. A Lua vai ter uma sombra na frente da Lua. A galera Ptolomeu, tu comeu merda? O que houve? Aí ele espera. Dava o tempo que o Ptolomeu falava, a Lua desaparecia no céu. Brincadeira. Depois eu vou querer esse toque pra mim. Ô galera, um cara que há 2000 anos atrás prevê eclipse, no mínimo ele tem pacto com Satã. Não é possível, cara. Imagina, 2000 anos atrás o sujeito faz umas contas e diz, olha, o sol vai desaparecer no céu. O quê? O sol vai acabar o mundo? Não, vai acontecer alguma coisa, a lua vai passar na frente. E de repente o cara acerta a previsão. Meu Deus, Como se calculou isso? cara, a matemática que o Ptolomeu usava era tão filha da mãe que hoje tem engenheiro que não dominaria essa matemática. Mas calma, ele era muito ninja. Passou 1500 anos. Depois tu passa o toque pra mim. Ó, 1500, não, eu fiquei tão chocado que depois eu vou. Ó. Passou mais de 1500 anos para nascer um cara chamado Copérnico. Esqueci o primeiro nome, Cláudio Ptolomeu? Pedro. Eu não sei se era, eu esqueci o primeiro nome do cara. Asdrúbal Copérnico. Ó, o Copérnico, galera, ele estudou o Almagesto, que foi o livro do Ptolomeu, e ele percebia que tinha alguma coisa muito estranha na ideia do Ptolomeu. Ele teve uma sacada que muitas pessoas hoje têm dificuldade de entender. Ele é considerado como o cara que parou o Sol. Copérnico pensou o seguinte, ó, Ptolomeu é cabeça de bagre. Muito mais legal é pensar que o Sol está parado no centro. Desta maneira, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e todos os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol de maneira circular. Quando o Copérnico veio com essa ideia, os caras, ô Copérnico, tu pirou? Tu está dizendo que a Terra é que está se mexendo. Copérnico, olha aqui, a Terra está parada, querido. Aí o Copérnico tentou botar filosofia na mente da galera. Copérnico não tinha o advento dos aviões para fazer as pessoas pensarem, mas Copérnico falava assim,
Tu estás descendo um rio num barco, se a correnteza não está balançando o barco muito, se tu fecha o olho, tu nem percebe que o barco está andando. Tu só percebe que o barco está andando se tu olhar a margem do rio e ver a árvore passando. Aí tu vê, o barco está andando. Eu te convido a fazer algo muito mais bizarro. Quem andou de avião sabe. O avião está 900 por hora, teu copo está na mesa com água, o copo nem mexe. A água não se mexe, cara, se não tiver turbulência. Tu pode caminhar pelo avião, pode fazer balé no avião. E parece que está parado, mas nós sabemos que o avião está 900 km por hora. Resumindo, a gente não sente mesmo os movimentos. A gente sente, na verdade, é a mudança do movimento. O avião está parado e vai começar a aumentar de velocidade. Tu cola na poltrona. O avião está em alta velocidade e vai frear. Tu tenta ir para frente. Mas quando ele está a 900 por hora e continua a 900 por hora, tu acha que está parado. Então o que tu falou tem toda a razão. O Copérnico foi o primeiro ser humano a colocar essa dúvida na nossa mente. Certo? Outro exemplo disso poderia ser, você está num busão, aí você está bem rápido. Aí ele para, aí dá um pulinho, ele faz assim, aí tu vai lá pra frente e o ônibus para. Não precisa dar pulinho. Se tu está parado, o ônibus está a 100 por hora e de repente ele bate em alguma coisa, tu continua a 100 por hora e morre. Os teus pedaços vão ficar espalhados pelo ônibus. Não é assim, é por isso que o cinto de segurança existe. Isso é absolutamente correto. Tá? Inércia é o nome disso, parabéns, garoto. A notícia ruim é que os dois estavam errados. E eu só vou te contar o porquê no final do ano. Não, eu jamais falaria que era o Kepler que estava correto. Ó, galerinha, olha só, olha aqui. Trajetória. Sabe o que é trajetória? Percurso, caminho. Olha só um exemplo de trajetória no quadro. A escrita no quadro é a trajetória da ponta da caneta enquanto estava em contato com o quadro. Concorda comigo? Resumindo, tecnicamente o que é a trajetória? Todos os pontos, pode ser. A marcação do movimento é uma ótima maneira de representar. Tecnicamente seria todos os pontos por onde o corpo passou, todas as posições assumidas pelo corpo. Trajetória, ela é relativa ou é absoluta? Resumindo, ela depende do referencial ou não? Me provem. Não é absoluta, porque você foi e voltou, vai estar igual ao seu referencial, então você é equivalente a não ter nada. Eu concordo que trajetória é relativa, que ela depende do referencial, assim como o movimento e repouso. Eu posso estar em movimento para uma galera e em repouso para outra, né? Beleza? Tu vê, ó, se eu vejo uma caneta cair enquanto eu caminho, eu vejo ela cair em linha reta para baixo, mas vocês veem ela cair parabolicamente. Tudo bem? Mas eu queria uma prova historicamente conhecida que trajetória depende do referencial. Vamos lá. Quem era esse aqui? Alguém que estava ligado? Quem era esse planetinha? Marte. Mercúrio, Vênus, Terra. Marte. Olha a trajetória de Marte para Copérnico. Olha a trajetória de Marte para Ptolomeu. Trajetória depende do referencial? Sim. Um está rodopiando que nem um maluco, o outro está andando redondinho. Beleza? Show! Só falta dois conceitos. Mas eu vejo que vocês estão agoniados. Então, antes que eu perca esse momento, deixa eu passar a tarefa mais importante de todos. A tarefa do amor. Olha que bonito. Presta atenção.
Desculpa, galerinha, esqueci de pausar o vídeo. Olha só, galerinha, tua tarefa, cara, que é muito importante, porque aí na semana que vem, eu além de corrigir essas questões que tu vai tentar fazer e as leituras que tu vai fazer, eu vou me focar, obviamente, em até nessas 3 aulas te deixar afiado para a prova. Mas se tu não fizer essa leitura e arriscar os exercícios, vai ficar muito difícil para que eu consiga cumprir a minha tarefa. Por favor, pai! Pai! Ajuda, pai!